Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Sou Ana, psicóloga. Hoje, mais um mangá. Eu tô na fase meio mangá, mas enfim. Engolidos pela Terra. É do Osamu Tezuka ou Tezuka, fiquem à vontade. E da editora Darkside, tá? É um catatal também, né? Tem 500 e poucas páginas. O Osamu não consegue escrever coisa pouca, né? Ele é sempre carga massa, assim. Mas, enfim, o que é Engolidos pela Terra? Bom, eu vou ler o prelúdio, que é assim, que são as primeiras... as primeiras folhas, tá? Que não vai interferir em nada na história. É uma contextualização que vou encontrar aqui. Então, aqui. Deixa eu ampliar aqui, que daí eu consigo mostrar um pouquinho melhor para vocês. Aqui, ó. Eu vou ler, tá? Para vocês entenderem. Aí falam assim: mãe, mais uma vez nós, irmãs, estamos reunidas. O plano está avançando sem percalços. Nós 7 cumpriremos a vingança sem falta. Em 1 ou 2 anos. O mundo mudará drasticamente. E esse dia será o dia da nossa vitória. Que quebraremos a nossa promessa até lá. Não quebraremos a nossa promessa até lá. Até esse dia, não amaremos nenhum homem sem nos afogarmos no amor. Nós, como as deusas, olharemos os homens com indiferença e vamos rir deles com desprezo. E tem mais uma pagininha. E essa aqui é a aqui, né? E a história é essa, tá? É uma história de vingança, na verdade, né? Essa mãe que vocês viram morta, ela foi traída tanto pelo homem como pela sociedade. E ela pede às filhas que vinguem ela. Então as filhas fazem uma promessa que elas vão tanto se negar, não só dos homens, mas da sociedade também. Então, o que elas querem é destruir, é desestabilizar toda a sociedade. Esse é o objetivo. Esse mangá, né, é a ação delas diante desse objetivo, de destruir tanto os homens, tratá-los como se fosse nada, enganá-los, pisoteá-los, como também a estabilidade da humanidade. Tá? Então, de forma geral, eu entendo que a forma de executar essa promessa, vingança, tá? O autor, ele explora as mazelas humanas, onde o homem se vê na possibilidade de experienciar desejos secretos, vontades não ditas, soterradas no fundo da mente, da psique. Pega o calcanhar de Aquiles do ser humano, entende? No grau de desenvolvimento da consciência em que nos encontramos, quando ainda lutamos bravamente para vencer a nossa escuridão, a nossa instintividade, experienciar de forma não responsável a esses desejos instintivos é quase impossível de resistir. Tá? Essa é uma compreensão geral que eu tenho. A forma delas, tanto da humanidade como do homem, elas pegam a escuridão que a gente ainda está lutando para levar luz, e aí que a coisa pega, tá? E também me chamou a atenção, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? A construção dos protagonistas, principalmente de um rapaz, que eu não digo que ele é um herói, para mim ele é um pseudo-herói. Eu nunca vi uma configuração
Assim, ele é herói no sentido de que ele não se deixa corromper pelo dinheiro, pelo poder, ele tem os conceitos dele e ele não abre mão. Embora ele seja alcoólatra, ele só bebe, entende? Aí ele tá tomando porrada, ele tá, porque também é de ação, né? E ele tá ali, o pessoal tá massacrando ele, ou ele tá acabado. Quando ele toma a bebida, ele não se torna um super humano, mas sabe assim como ele acende, aí vem a força, ele consegue se livrar das coisas. Eu achei impressionante, tá? É a primeira vez que eu vejo que o álcool, a bebida, é um combustível de força e coragem. Por isso eu acho assim que não é um herói, não. Ele é um pseudo-herói, tá? Porque ele tem uma certa consciência daquilo que ele é, daquilo que ele acredita e tal. Mas, alcoólatra não é muito, né? Não é uma imagem muito legal. Mas assim, olha, bebe. Ele não come farinha, ele só bebe, tá? Mas enfim, é a construção do Osama, não sou eu que vou. Quem sou eu, né? Mas que eu nunca vi isso, eu nunca vi. Enfim, um dos temas que me chamou a atenção, tá, neste quadrinho, foi a possibilidade de se camuflar a verdadeira identidade por uma pele sintética, onde a pessoa podia ser ou ter a imagem que desejasse. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma tacada, assim, de mestre o que elas fizeram. Elas conseguem... elas descobrem uma forma de construir, né? De uma pele sintética, tanto para o rosto como para o corpo. E aí é o caos. Por quê? Porque enquanto dinâmica psíquica desse fato, as pessoas podiam ser e ter quantas faces, corpos que desejassem. Usando o termo psicológico, quantas personas elas quisessem. Psicologicamente é uma metáfora para a invisibilidade, porque onde todos os desejos, geralmente funestos, né, podiam ser exercidos. Pois não existe identificação, ou significa que não existe responsabilidade dos seus atos. Não existe punição. Pois hoje ainda somos em grande medida impedidos a cometer atos de injustiça, de violência, pela própria punição, seja pelas leis do homem, seja por leis divinas. Mas é um dos nossos grandes travas que nos não permitem que a gente cometa grandes coisas, é a punição, é o medo da punição. E no caso aqui, se você não é identificado na sua ação, o que vai te segurar? Numa sociedade que ainda estamos lutando para manter uma camada muito tênue de civilização, essa possibilidade vislumbrada é uma tentação enorme e quase impossível de não exercer. E que aqui vai dar muito pano para manga. É umas coisas absurdas o quanto a gente vislumbra o que é o ser humano. Você enxerga o que é. De uma forma geral, tá, pessoal? Claro que existem exceções, mas de uma forma geral, o que é o ser? Que tristeza que é o ser humano, tá? Então, a questão dessa pele, da invisibilidade, é uma das grandes tributos, né, que elas têm aqui para essa destruição. E tem outras, quem quiser, tiver interesse, tem outras aí tacadas que elas fazem para destruir aí a sociedade. Né, mais especificamente a sociedade. E aí, né, quem quiser, quem tiver interesse, né. Mas aí, eu lendo sobre isso, tá, sobre essa questão de você poder se tornar invisível e fazer o que você deseja, sem atos de punição, eu me lembrei, tá, do conto do Platão. Ele é muito popular, está descrito na obra dele, da República, O Anel de Giges. Tem na Amazon para comprar, mas assim, eu acredito que já seja em domínio público. Então, assim, na internet, se você colocar lá O Anel de Giges,
você vai, de repente, ter acesso a esse conto. É um conto curtinho e tal. E o que é a fábula de Gizes? É um camponês, tá? Assim, super honesto, sabe? Assim, aquele que vive corretamente, na justiça. Um dia ele encontra um anel que quando ele coloca e gira, ele se torna invisível. E aí, nós vamos ver o quanto honesto era esse camponês. E aí, uma das reflexões, depois que você leu o conto, né? Será que o camponês, que sempre se mostrou um ser civilizado e honesto, de repente, por obra do destino, se vê com a possibilidade de fazer muitos atos que no calor do dia ele jamais faria. Ele jamais, assim, pensou na possibilidade dele fazer. Então a sua postura de homem honesto era um embuste? Era só uma persona? Era só uma máscara? Na verdade, ele soterrava a sua sombra, seus desejos inumanos, numa humanidade que não era verdadeiramente sua. Então, o anel foi só um meio para aquilo que ele escondia, talvez até de si próprio. E aí a gente pode se perguntar, né? A questão também pode ser vista também sem a invisibilidade. Por muitas pessoas apresentam personas de justiça, amor, solidariedade, sendo verdadeiros atores. Mas no fundo dos seus pensamentos existem desejos de raiva, de tristeza, de solidão, de ressentimento. E que de alguma forma são exercidos na calada da noite de forma secreta. E aí é aquela coisa assim, muitas pessoas durante o dia elas colocam uma máscara, à noite elas retiram, é como o Dr. Hyde, né? Elas retiram e são aquilo que elas realmente são. Não precisa nem ter o anel de Gizes. Então, num exame bem verdadeiro de nós mesmos, né, o que temos escondido? Lá no fundinho de nós mesmos e dos outros. E se a gente tem, a gente precisa iluminar. Porque eles não vão embora sem ser iluminados. De forma nenhuma. Eles só poderão ser ou iluminados, ou seja, de mal ser transformados num bem, ou uma hora ele puxa o tapete e te ferra. Não tem outro caminho, tá? Bom, olha, em relação ao quadrinho, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, até para vocês saberem. Então, esse aqui é o pseudo-herói, sabe? Esse rapazinho aqui, esse que está aqui em cima, eu nem sei o nome dele, é um nome japonês, mas é um dos protagonistas, tá? É o alcoólatra, o cara só bebe. Outra aqui que eu deixei para você, aqui ó, é a pele sintética, né? Então, tanto você pode querer um rosto como você pode querer um corpo. Então, aqui ó, olha bem, não sei se dá para vocês verem, aqui nessa página, a mulher lá em cima e depois no que ela se transforma. Entende? A mulherada se esbaldou aqui, né? Mas não é só a mulher não, o homem também, tá? Aqui para vocês verem, ó, a fábrica, aqui nessa página, aqui, ó lá, as peles secando, como se estivesse num varal, sabe? Aí você vai lá, o tamanho, a cor, tudo que você quiser, o jeito, aí você se veste. Olha o chamariz da nossa escuridão. Vocês querem maior chamariz do que isso? Você ter um corpo que você deseja, você ter uma face que você deseja, para você fazer o que você deseja. É uma derrotada ou não é? No nosso atual nível de consciência, pouquíssimo, né? Quase nada.
E aqui, é só para vocês perceberem, quando eu falei para vocês, ó, nessas páginas tem bastante ação assim, porque ele é contra todo esse, ele está lutando, na verdade ele luta contra essas mulheres, né? Ele percebe e aí ele luta contra elas. Ele tá na maior porrada, tá apanhando danado. Aí nessa página aqui, ó, vocês estão vendo aí em cima que ele bebe, tá? Ele consegue uma bebida e aí ele, puf, é como se se tornasse, entendeu? Aí ele sai dando pontapé, ele muda, sei o que, e de vez ele, na maioria das vezes, algumas vezes ele fica e apanha, porque ele não consegue bebida e apanha até ficar amassado. Mas aí ele toma uma bebida, ele se restabelece e vamos embora, assim, entendeu? E muitas vezes, quando ele consegue a bebida, nessas ocasiões, ele some, ele foge. Enfim, é o que o ator resolveu, né? Aí da forma do pseudo-herói. Bom, é um livro, o Osamu Tezuka, ele é bem denso, né? Não é difícil, tá? A linguagem é totalmente tranquila, totalmente entendível, não tem nada aqui, não entendi, tá? Ele deixa as coisas tudo muito bem claras, só que é denso, é cansativo, é mais de 500 páginas, então assim, eu li em 2, 3 dias. Assim, eu sugiro que vocês leiam aos poucos, porque embora seja uma história de ação, assim, ela tem muita coisa para se refletir. O Osamu, assim, ele escreve muito bem, ele é bem, assim, eu não diria que ele é sádico, mas ele dá umas alfinetadas, assim, né, bem de leve na sociedade, nas pessoas. Então é interessante você ver essa parte também, né? É um bom entretenimento, com certeza. Mas não é só para o entretenimento que a gente está aqui, né? A gente está também para a gente olhar, observar, se ver, se perguntar. São muitas as questões, tá? Também eu achei bem legal, gostei, eu acho que vale a pena. Mas assim, lê aos poucos, tá? Para que realmente você possa absorver, né? Para que você possa realmente ser um portal de reflexão, né? E não apenas um entretenimento. Pelo menos é a minha sugestão, aí vocês fazem. Óbvio, né? Vocês fazem o que vocês quiserem, ok? Mais uma vez eu agradeço, compartilhem, comentem se desejarem e a gente se vê no próximo olhar.